Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal InfraCyber. Meu nome é Bruno Gutmann e hoje a gente vai falar das 5 ferramentas essenciais para quem trabalha com suporte e infraestrutura de tecnologia. Essas ferramentas vão te ajudar aí no dia a dia, vai tirar você do sufoco de alguns apertos que podem acontecer no dia a dia. Se você tem gostado do conteúdo aqui do canal, deixa seu like, se inscreve nele para você receber as próximas atualizações. A gente tem uma série de vídeos aqui acontecendo também, falando sobre carreira de tecnologia. E esse vídeo aqui, inclusive, foi um comentário de um inscrito, então acho que vai ajudar bastante vocês aí no dia a dia. Falando agora um pouquinho da primeira ferramenta, né? A ferramenta mais importante que a gente tem que utilizar no nosso dia a dia é a ferramenta de acesso remoto. Existem algumas ferramentas no mercado. As mais conhecidas hoje é o Ndesk e o próprio TeamViewer. Se a gente for olhar para uso comercial, tanto uma quanto a outra, você tem que fazer o licenciamento delas. E ela faz o que essa ferramenta? Ela permite com que você tenha um acesso remoto numa máquina de usuário ou até num servidor. Então quando você vai prestar aquele suporte na máquina do usuário, você não precisa se deslocar até o local dele. Hoje em dia também tem bastante trabalho remoto, então a gente acaba acessando a máquina do usuário, prestando suporte para ele usando uma dessas ferramentas. Para acesso ao servidor, a gente geralmente usa o próprio Terminal Server, né, que é uma funcionalidade do Windows. E o Linux também, a gente tem outras funcionalidades, como o SSH, a Telnet, que a gente acaba utilizando também, mas aí é um acesso que a gente fala mais para a linha de comando. Então, quando você vai prestar um suporte para um usuário, você tem toda a parte gráfica, a maioria dos usuários acaba utilizando o Windows ou até o Mac, né, Mac OS, e aí você acaba acessando com ferramentas como o Ndesk e TeamViewer. E aí você tem acesso à tela, né, a mesma tela que o usuário está enxergando lá na ponta, e você consegue prestar o suporte. Quando a gente fala de um SSH, um Telnet, que são outros protocolos utilizados, você acaba acessando, por exemplo, um Linux, ou você acessa até um próprio switch, e você faz as linhas de comando ali para que ele execute as operações que você precisa. Então, essencialmente, as ferramentas de acesso remoto hoje, a gente tem utilizado bastante no mercado, tanto o TeamViewer quanto o Ndesk. Segunda ferramenta muito importante, né, para a gente ter no nosso dia a dia aí, que são as ferramentas de monitoramento, né? O que são essas ferramentas de monitoramento? Hoje a gente tem algumas no mercado que são mais utilizadas. Então a gente tem o Zabbix, por exemplo, e tem o PRTG. São duas ferramentas basicamente onde você consegue cadastrar ali os seus dispositivos, seja ele uma máquina de usuário, seja um servidor, seja um storage, seja um switch, e você consegue monitorar processamento, memória, consumo de memória daquele servidor ou daquele dispositivo, espaço de armazenamento e outras funcionalidades que você tem dentro dessas ferramentas. Então essa ferramenta ela consegue monitorar, por exemplo, um serviço do Windows. Então, por exemplo, o serviço de Print Spooler lá, que faz a impressão do servidor de Print Server. Então, se esse serviço ele parar, você praticamente para toda a rede, no sentido de você não conseguir fazer nenhum tipo de impressão. Então, de vez de você ter um trabalho mais passivo, esperando que isso aconteça, para depois você tomar uma ação ou esperar a abertura de um chamado de um usuário, esse tipo de coisa, você consegue ser um pouco mais proativo. Então, pelo monitoramento, você já verifica, né, a todo instante ali que aquele serviço ele está online. Caso ele não esteja, você já consegue acessar e aí fazer ali o restart do serviço, o restart da máquina, para que ele volte a funcionar. Se tiver algum outro problema, você já consegue atuar de uma outra maneira. E com isso você consegue até, por exemplo, avisar os seus usuários que está com um problema de impressão e que você já está sendo feita a resolução desse problema. Então, hoje as mais conhecidas é o Zabbix e o PRTG. PRTG hoje é uma ferramenta paga, existe uma versão gratuita para testes e homologação. O Zabbix existe também uma versão paga, mas a maioria das empresas acaba usando ela outsourcing. E eles não trazem gráficos, né? Então são muito pobres de gráfico. Então você não consegue acompanhar direito o aumento de consumo, diminuição de consumo numa linha do tempo. Então, agregado a essas ferramentas, a gente acaba usando o Grafana. O Grafana, basicamente, ele lê os dados dessas ferramentas e transforma isso numa forma visual, que seja mais fácil de interpretar. Então você está acompanhando ali, por exemplo, o consumo de um servidor de RP. Então você está vendo como é que está o consumo de CPU, como é que está o consumo de memória, como é que está o consumo de disco. E aí você não quer ficar olhando ali a todo instante nos Zabbix
tá 80, 82, 83, 80, até porque essa ferramenta ela não fica o tempo inteiro logada ali verificando o dado. Então o Grafana ele enxerga esses dados que estão dentro da base de dados dessas ferramentas e traz ali para você uma linha ou uma barra, né? Você escolhe que tipo de gráfico que você vai trabalhar. Então é muito legal por causa disso. Então essa é uma segunda ferramenta essencial para todo mundo que trabalha com suporte ou com infraestrutura de tecnologia. Terceira ferramenta, não menos importante, é a ferramenta de gerenciamento de ativos. O que é o gerenciamento de ativos? Você hoje provavelmente deve fazer um controle de todos os equipamentos que você tem na rede. Se a gente olhar pelo Active Directory, por exemplo, que é o mais utilizado, você tem todos os servidores ali e você tem todas as máquinas de usuários que estão no domínio. Porém, você tem servidores, por exemplo, Linux, que às vezes você não coloca no domínio da empresa. Ou você tem equipamentos de rede que também não são colocados lá. Então, como é que você gerencia isso? O jeito mais simples de ser gerenciado é você criar uma tabela em Excel e aí acabar ali monitorando a partir dali toda vez que você faz uma alteração naquele hardware, uma instalação nova, ou tira algum serviço de algum servidor, alguma coisa assim, ou se entra uma máquina nova de usuário, o que está instalado naquela máquina do usuário. Então fica bastante complicado você fazer o gerenciamento de tudo isso. E aí existem ferramentas no mercado, algumas delas são muito conhecidas, uma delas é conhecida como GLPI, ela é uma parte de um ITSM, né? O ITSM GLPI, ele cuida de chamados, ele cuida de mudança, gerenciamento de mudança, etc. Mas dentro dele tem um módulo que é gerenciamento de ativos, então é muito bom, é muito utilizado no mercado. Então lá você consegue integrar com o seu Active Directory, então ele busca as máquinas que estão no seu Active Directory e acaba instalando um plugin nessas máquinas e ele começa a capturar os dados dessas máquinas. O que são esses dados? Consumo de memória, consumo de CPU, quanto espaço em disco livre e ocupado tem, quais são os aplicativos que estão instalados, qual é a versão do sistema operacional, qual que é a build desse sistema operacional. Então ele consegue trazer ali para você no seu dia a dia um inventário. Nada mais é que gerenciamento de ativos é um inventário da sua rede, né? Ali você pode cadastrar também, por exemplo, um range de IP, onde ele vai fazer um scan e vai detectar ali quais são os dispositivos que estão plugados. Porque muitas vezes tem um usuário que coloca um telefone ou a gente tem um tablet na rede também, esse tipo de coisa, que não estão no domínio. E ele faz uma busca por IP. E essa busca por IP acaba trazendo algumas informações básicas, não tão profundas quanto você tem instalado ali o plugin na máquina, mas já traz informação. Olha, tem um tablet, modelo tal, com sistema operacional tal, celular a mesma coisa, suítes você consegue cadastrar, então você consegue colocar ali o inventário do seu dia a dia sempre organizado. Uma outra ferramenta que também é bastante utilizada é o OCS. O OCS é um concorrente, ele também depende de um plugin para que ele faça, né, a extração de vários dados da máquina, mas ele também consegue fazer ali uma busca por range de IP, por exemplo. Você cadastra também um range de IP, coloca um usuário e senha padrão do domínio, né, que consiga logar na máquina, e aí ele acaba trazendo as informações para vocês. As duas interfaces hoje são web, então são super simples de ser trabalhadas. O consumo delas é muito pequeno, né? Então tanto no dispositivo que está instalado o plugin, quanto ali no servidor que você monta. Muitas vezes a gente acaba montando um servidor Linux bem pequenininho e acaba instalando a ferramenta e toda a interface de gerenciamento e configuração é feita pela web. Então é muito simples de você conseguir ter essa ferramenta na sua infraestrutura. E lógico, você consegue manter todo o seu inventário sempre atualizado e você sabendo o que está acontecendo ali dentro da sua organização. E agora falando um pouco de, não uma ferramenta, mas eu vou dizer que é um poder, né? Você ter o conhecimento de utilização, é você saber trabalhar um pouco com PowerShell, com Bash ou com Python, né? Então, hoje em dia vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá atrás, quando a gente colocava as máquinas do domínio e você logava pela manhã, geralmente abria aquela telinha preta, onde rodava uma série de comandos na máquina do usuário, que fazia mapeamento de rede, mapeamento de impressora, às vezes instalava um programa, esse tipo de coisa, a gente falava que era as BATs, né? Então era .bat,
Vocês criavam um script e aí você conseguia rodar isso na máquina do usuário de forma remota. O PowerShell, o Bash e o Python é a atualização disso, né? No meio do caminho a gente teve o Kix, quem é um pouco mais antigo vai lembrar disso, mas hoje em dia a gente usa muito script PowerShell, principalmente em redes Windows. O Bash também é muito utilizado, dependendo muito do que você vai fazer, e o Python também. Então, são 3 automações que você consegue utilizar via script, você consegue usar essas ferramentas, né? São ferramentas proprietárias do Windows, código aberto, que muitas pessoas usam e a gente usa bastante hoje nas empresas, né? Então, o que você consegue fazer com isso? Você consegue criar contas em lote em AD, por exemplo. Então você tem 20, 30 contas. De vez de você ir lá, clicar uma por uma e começar a criar aquela conta e tudo mais, você cria um arquivo, um .csv ou um .txt, com as informações principais do usuário. E aí você cria um script que vai ler isso e vai criar diretamente no AD. Então, por exemplo, você usa um script PowerShell. Então ele vai ler o arquivo TXT e vai lá no AD e já começa a escrever direto. Outra coisa que a gente faz bastante é coleta de logs, né? Então a gente cria ali um Python ou até um arquivo mesmo, um script em PowerShell, que vai passar em servidores e vai coletar esses dados e vai jogar, por exemplo, dentro de um banco de dados, seja SQL, seja Oracle, etc. Ou até mesmo deixar aquilo lá armazenado em algum lugar, né? Outra coisa que a gente usa bastante é para atualizar, né? Então, se você não tem uma ferramenta que faz atualização de patches, que faz atualização de softwares de mercado, etc. e tal, a gente acaba utilizando muito script para pegar lá um arquivo compartilhado de atualização, seja de Windows, seja de algum outro programa, e faz a instalação remota na máquina do usuário. Então, a hora que o usuário loga, né, durante o dia ali, automaticamente roda de forma silenciosa, que a gente fala, ele não sabe que está rodando ali por trás, então tem um processamento acontecendo enquanto ele está trabalhando, e aí acaba instalando alguma aplicação que a gente precisa, atualizando uma aplicação que a gente precisa. Então, é bastante importante ter o conhecimento dessas ferramentas, né? Eles não são um software, como eu falei, mas elas são umas ferramentas essenciais. Muitas vezes a gente consegue resolver muitos problemas através de linha de comando. Então, para ser mais rápido, para ser mais certeiro, vamos dizer assim, mais eficaz, a gente acaba utilizando scripts no nosso dia a dia. E a quinta e última ferramenta, que eu não poderia deixar de citar aqui, que eu já falei na nossa série de vídeos lá sobre carreira, é a gente ter uma ferramenta de documentação do ambiente, né? Nada mais importante do que a gente documentar o que a gente tem no nosso ambiente e o que a gente não tem no nosso ambiente. Então não adianta você ter muitas ferramentas, vários servidores, várias pessoas trabalhando, mas você não ter as coisas documentadas. Então a colaboração dessas informações é muito importante. Então tem algumas ferramentas que a gente usa no mercado que ajudam bastante no nosso dia a dia. Então, se a gente olhar ali para o Helpdesk, a gente precisa alimentar eles com muitas informações. O Helpdesk geralmente é aquela pessoa que está começando na carreira, não tem tanto conhecimento, e ele precisa seguir um script, que a gente fala, né? Ele precisa fazer um passo a passo ali para resolver o problema do usuário. Muitas vezes, esse problema pode ser solucionado com um scriptzinho que a gente fala simples, né? Verifica isso, verifica aquilo, verifica isso, executa tais comandos ou faz tais atividades e vai resolver o problema do usuário. Então a gente tem geralmente a base de conhecimento. A base de conhecimento tem milhares no mercado, né? Frees ou não, você paga. Por exemplo, tem o Confluence da Atlassian, que é muito legal. Então você acaba colocando as informações ali. E se você for trabalhar com ITSM da própria Atlassian, né, do Jira Software, eles acabam se integrando. Então quando o usuário vai abrir um chamado, ele tem um campo lá onde ele pode fazer uma busca. Então, problema de impressora, automaticamente faz uma busca dentro do Confluence e traz para o usuário ali um passo a passo simples. Então, verificar se a impressora está funcionando, verificar se a impressora tem papel, esse tipo de coisa. A gente também usa, às vezes para compartilhar a informação de uma forma mais rápida, o próprio OneNote da Microsoft, né? Hoje tem 2 versões, uma que vem junto com o Office e outra que já vem diretamente com o sistema operacional.
Você pode criar ali blocos de anotações, né, por segmento ou por tecnologia, alguma coisa assim, e compartilhar isso entre as pessoas. Então, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão atualizando suas documentações, assim como, por exemplo, no Confluence, e vai fazendo com que aquilo sempre esteja atualizado. E aí, né, a parte mais importante é sempre manter essa documentação atualizada. A gente não é eterno, é uma coisa que eu brinco bastante, né? Então, quando a gente entra numa empresa, a gente está lá para prestar um serviço, e a gente às vezes acaba saindo da empresa, ou por uma escolha nossa, ou por uma escolha da empresa, ou por aposentadoria, ou etc. Né? E assim, a informação, ela não é proprietária minha, não é porque eu trabalho na empresa, eu criei as coisas, eu instalei as coisas, aquilo é meu e a hora que eu vou embora da empresa, aquilo tem que ser meu. Aquilo é da empresa, aquilo tem que ficar para a empresa. Então, se você documentar, é muito mais fácil com que outra pessoa consiga assumir e tocar o ambiente. Às vezes, por exemplo, até uma promoção. Então, você começou ali como suporte, foi para analista, depois você virou um coordenador, e depois você virou um gerente de TI. À medida que o tempo passa, a gente acaba se afastando da tecnologia do dia a dia ali de atendimento do usuário. Por mais que você tenha o conhecimento, vem pessoas novas que vão ficar no seu lugar enquanto você vai escalando, você vai subindo ali na sua profissão. Automaticamente, se você não deixar documentado, aquela pessoa não consegue fazer as atividades dela. E vira e mexe, você vai ter que ficar voltando, né? De vezes desempenhar a sua função, por exemplo, de coordenador ou de gerente, você vai estar atendendo um chamado. Não que isso seja ruim, mas você vai ter tantas outras atividades que essa concorrência de atividades pode te prejudicar e prejudicar a empresa. Então, quanto mais documentação você fizer, mais deixar atualizado, melhor é. Então, usar ferramentas que nem eu falei do Confluence, do próprio OneNote, ou você criar documentos que você tenha lá no SharePoint, né? E compartilhar com a sua equipe, aquilo é melhor. E o importante é sempre deixar isso bem atualizado. Então, pessoal, essas são as 5 ferramentas que cobrem aí praticamente o ciclo todo da infraestrutura. A gente recapitulando, a gente tem o acesso remoto, o monitoramento, né, uma ferramenta de monitoramento, uma ferramenta de inventário, a gente ter conhecimento de automações e de script, e a gente saber documentar o ambiente e sempre deixá-lo atualizado. Então, você tendo domínio, né, dessas ferramentas e desses conhecimentos, você já tem um passo a mais aí para você virar um analista pleno ou um analista sênior. A gente nunca deixa de aprender, né? São tecnologias que vão passando com o tempo e vão melhorando. Então, você conhecendo elas, você já vai estar muito à frente de várias pessoas. Isso não quer dizer que elas são suficientes para você chegar num cargo de coordenador, de gerente, de diretor de tecnologia, nada disso. Mas elas são essenciais, elas são o básico. É como se a gente estivesse ensinando uma criança ali a andar, a dar as primeiras palavras, os primeiros passinhos. É o começo de tudo. Quanto mais rápido, mais dominância você tiver em cima disso, mais rápido você vai avançar na carreira, mais rápido você vai conseguir pegar ferramentas avançadas e aí você vai conseguir gostar mais ali do que você está fazendo no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você gostou, deixa seu like, compartilha essa informação, eu acho que é importante para todas as pessoas, não só que estão começando na área, mas que já trabalham na área de tecnologia, e comenta se faltou alguma ferramenta, se tem alguma ferramenta dessas que você utiliza hoje, se tem alguma coisa diferente, para que a gente possa trocar ideias e trocar conhecimentos aí com todos do canal. Valeu, pessoal, até a próxima!